E estamos começando mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Eu e Gabriela estamos aqui para falar hoje sobre os idosos no condomínio, né? Nada pessoal comigo, viu, gente? E não seria possível o programa se não fossem os nossos patrocinadores, né? GK Condomínios, desde 1978, e Atende Portaria, que vem modificando o conceito de tecnologia dentro dos condomínios. Estamos aqui com a nossa convidada, a síndica Ana Maria, né? E ela é uma síndica especial. Por que eu falo que ela é especial? Porque ela tem vários condomínios que ela cuida dos idosos, né? Numa massa condominial de pessoas idosas, que, como eu, foram criados em outro mundo, tiveram a sua infância e adolescência de uma outra forma, e agora a gente vai aqui abordar com ela, e ela vai se apresentar, mas nós vamos abordar com ela a questão da convivência, a questão da tecnologia, vamos falar um pouquinho de tudo para você que está entrando no mercado, que vai também enfrentar, né, essa diferença etária dentro dos condomínios, como deve proceder, qual o melhor caminho. E aqui ela vai dar alguns insights assim que vai ser muito legal, não é? Existem muitas diferenças de geração nos condomínios. A gente tem uma comunidade muito grande, Ana. Qual que é a maior dificuldade ou qual a melhor adaptação necessária para você conseguir essa mediação nos condomínios quando a gente tem muitas divergências? Olá, Gabriela, doutora Ana Pretel, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Na verdade, Gabriela, essas divergências em relação à faixa etária, eu acredito que isso eu fui desenvolvendo pela observação, né? Então, quando a gente tem um condomínio, a primeira coisa que a gente tem que saber quem são esses condôminos, né? Olhar esse cadastro não só como um número, mas quem são essas famílias? Né? Quais as expectativas desses moradores em relação até à gestão, em relação ao que eles esperam viver dentro desse condomínio. Eu acredito que não só para os mais idosos, eu acho que de uma forma geral para o condomínio, tem que ser o melhor lugar do mundo para ele viver, né? E só nós, com a nossa gestão, é que a gente consegue levar a paz para esses condomínios, né? Então, em relação a esse olhar com os idosos, eu fui criando, né, na verdade, eu fui desenvolvendo essa observação, porque a gente via que a gente está falando dos idosos, dos 60 a mais, de uma forma que hoje o 60 a mais, ele é ativo. Tem o 60 a mais que já tem impossibilidade de movimentação, ele já é bem mais restrito, não só físico como mental. Então, a gente está falando desse público, né? Porque nós temos os 60 mais ativos, que fazem tudo, presente. Que são independentes, exatamente. Então, está mais presente aqui. Então, quando a gente fala idoso, a gente tem a ideia do idoso de cama, de cadeira de rosa, que está acamado, que não, né, que está... Enfim, mas não é bem assim. A gente tem essas duas categorias dentro do condomínio. Então, na verdade, nós temos que prestar atenção nisso. Quem são esses idosos? Como é que eles vivem? Se eles estão sozinhos no condomínio? E o que eles esperam do condomínio? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu continuo avançando. Respondeu minha pergunta. Vejo muito, Ana, que novamente a comunicação é o que traz, tanto a observação como a comunicação que traz uma harmonia no condomínio. Mas você veja o que ela falou. Eu observei e desenvolvi um trabalho para os idosos, né? Então, assim, não são todos os síndicos que têm esse cuidado, né? De saber quem é cada condômino, porque cada condômino, ele é parte integrante daquela massa condominial e ele tem que ter toda a atenção do síndico. E como é que o síndico pode dar essa atenção? Conhecendo o condômino, né? Então, se ele não conhece o condômino, se é só a unidade X ou a unidade Y,
ele não tem como gerenciar da melhor forma possível, né? Exatamente. Então, na verdade, esses condôminos, quando eu comecei a observá-los, eu os via muito, assim, eles não se sentiam pertencentes ao condomínio. Por exemplo, tá saindo do elevador. Ai, desculpa, porque eu não consigo ir rápido, então o pessoal fica atrás, fica esperando ele descer a escada, ou o degrau, ou... Enfim, eles viviam pedindo desculpa por eles terem a dificuldade e a limitação física. Eu falei, isso tá errado. Eles não têm que pedir desculpa. Muitos ali ajudaram a construir, a manter aquele edifício, é deles. Então eles não têm que pedir desculpa quando eles estão andando devagar pelo condomínio. Aquilo começou a me incomodar. Então foi aí que começou a gente desenvolver um projeto que a gente chama de Porteiro Amigo do Idoso. Foi um projeto que eu participei piloto em São Paulo, hoje não existe mais. Eu coloquei a equipe inteira para participar desse projeto, foi uma imersão de 15 dias, eu, todo mundo, auxiliar de limpeza, porteiro, zelador, foi todo mundo, para a gente estudar os cases, tudo que a gente precisa observar em relação ao idoso, sentir as dificuldades que ele sente, não só limitações físicas, mas também começar a entender como é que é o fluxo dessa unidade, né? Quem são os cuidadores, quem são os colaboradores, como é que a gente tem que observar. Por exemplo, nós tivemos já, dentro desses condomínios, com esse treinamento, auxiliar de limpeza, que além do zelador, mas ela é a que mais circula pelo condomínio, nos andares. Então, ela já tem um ouvido atento. E nós já pegamos cuidadores maltratando idosos, porque essa auxiliar já estava treinada e imediatamente reportou para a gente tomou as devidas providências. Então, assim, a equipe toda tá treinada. Então, o idoso acessa o elevador, já o porteiro, nas câmeras, ele já fica atento para saber qual vai ser a circulação dele dentro do condomínio, e a gente já fez bastante prevenção, inclusive, em relação a isso, de idoso, para a gente ficar atento, né, se ele, no momento que ele está circulando dentro do condomínio, se ele sofre algum acidente ou não. Então, dá a impressão assim, mas o condomínio não tem que cuidar, não tem que tomar, mas tem sim. Tem sim, porque tudo isso também foi feito, gente, combinado com a família, né? Então, esse cadastro específico é um cadastro mais detalhado, são informações mais detalhadas. Tudo isso é combinado com a família, porque a maioria deles mora sozinho. Então, hoje, os idosos estão indo para o condomínio por questão de segurança. Então, os próprios familiares tiram eles das casas para eles serem mais protegidos no condomínio. Então, assim, já é uma ideia que a gente pode levar para discussão. Mas, de qualquer forma, eles acham que estão mais protegidos, porque, antes de tudo, ele vai passar pela portaria. Então, sempre vai ter alguém olhando, vai fazer o contato com a família. Ele não está sozinho, né? Ele não está sozinho. Essa é a ideia dos idosos no condomínio hoje. Então, a maioria, e eles deixam sozinhos, muitos moram sozinhos, com a segurança de que está tudo bem. Mas a gente deixa bem claro para esses familiares, por que eu estou fazendo esse cadastro, por que eu quero saber numa emergência quem a gente contata, qual é a assistência médica, se existe uma ambulância, se não existe, caso a gente tenha demora de achar o familiar. A gente dá dicas de como a casa dele tem que ser para não haver nenhum risco de queda. A gente dá dicas de como o familiar pode monitorar esse idoso dentro da unidade. A gente tem aquelas pulseirinhas de monitoramento que funcionam muito bem, e lá também funcionou. A gente deixa o telefone da portaria como primeiro contato, para depois a gente achar o familiar. Então, gente, são vários detalhes que têm dado certo, mas sempre com a permissão da família, sempre. Sempre com a permissão. A gente tem um clavicular com câmera, né, e senha, que esses idosos também deixam as chaves, mas com a permissão da família. No caso de a gente precisar socorrer. Então, a gente também tem um protocolo, os idosos que moram sozinhos, a gente tem 2 vezes por dia ligar na unidade para saber se está tudo bem. Eles já conhecem, inclusive, se o idoso, que horas que ele acorda. Então, a gente já teve contingências assim, de o idoso não atender, e a gente teve que correr até a unidade e fazer o atendimento. Porque assim, para quem não sabe, né? Quantas vezes você encontra o idoso morto? Sim. A palavra correta é essa. Desacordado, né? Muito Ou mais desacordado. comum É do que muito vocês mais pensam. comum do que a gente pensa. Muito porque mais tem comum. um mal súbito
que se fosse socorrido a tempo, Sim. ele não morreria. Nós né? temos casos, né, que a gente ouve de síndicos que, nossa, descobriram uma semana depois. Eu falei, como pode descobrir? Negligência da família e em primeiro lugar. Não Com é certeza, ninguém ligou para saber se ele estava bem, né? Exatamente, né? Independente do condomínio. Então a gente já faz essa prevenção, digamos assim, até porque entrou dentro do protocolo. Então a gente realmente já teve esse atendimento para salvar a vida, porque ele estava caído e sabe-se lá que horas que alguém ia observar, ainda mais idosos. Como é que a família está aceitando esse protocolo? Porque não é uma coisa boa. Por outro lado, ele deve, aí eu quero que você fale, ele deve se sentir... invadido? Não, ele deve se sentir protegido. Protegido. Né? Nenhum familiar se opôs, muito pelo contrário. Né? Eles dizem, a gente se sente muito mais seguro com ele aí, dentro do condomínio, com esses protocolos. Então, a gente tem até uma plaquinha lá, porteiro, condomínio amigo do idoso. Então, a gente tem esse público e essa tratativa diferenciada. Né? Então, assim, são vários detalhes, mas a gente tem protocolos para seguir todos eles e não só o idoso não se sente invadido, muito pelo contrário, ele atende o interfone, quando ele demora para atender, estava tomando banho, o que você quer agora? Assim, às vezes quero saber se você está vivo. Praticamente assim. Praticamente. Mas de novo, porque a gente tem que ligar, tá bom, já sei, já tô vivo, tá? Eles são muito engraçados. Mas a gente caminha com esses protocolos e tem dado muito certo, né? Essa atenção especial. E quando você tem um ditado antigo, né? Que diz que o vizinho, ele socorre antes que o familiar chegue. Sempre. Só que hoje o vizinho, às vezes, não está lá. Então, o condomínio, se ele socorrer, ele está fazendo um papel social dele na sociedade. Exato. E a gente está sendo cobrado, muito mais do que antigamente, desse papel social. A função social do condomínio também está sendo muito modificada e discutida. A gente tem muita informação hoje e a gente tem o contato familiar mais distante. Muito. Pensamos aqui, estamos em São Paulo, uma megalópole. Então, muitas vezes, para atravessar a cidade, para sair de um ponto a outro, você demora horas. Então, se você não tem um auxílio da equipe de onde você está, uma rede de apoio, fica um pouco mais difícil de você tratar, principalmente pessoas que têm um cuidado especial. É o que ela falou da ambulância, hoje né? Estamos falando ela pergunta no protocolo dela, tem se o Sim. Né? Foi isso e que você falou. A gente já chamou a ambulância antes do familiar, que é do convênio. Então a gente já chama, já vai informando para onde ele está indo, porque é o que ela falou. Muitas vezes o familiar não está nem no estado, tem muito idoso que o familiar é de outro estado. E a gente que toma todas as providências e vai informando o familiar. Ou então ele está muito longe e a gente vai tomando as providências. Então tem protocolo, tem contingência de abertura de porta, elevador, estacionamento da ambulância. Já tem todo esse aparato para dar essa assistência. A equipe já é treinada para isso. Isso é um diferencial, uma visão diferenciada da tratativa. Uma visão feminina. Uma Exatamente. visão feminina. Exatamente. O olhar feminino do condomínio. Né? Isso mesmo. É isso que a gente quer passar aqui. São essas experiências, né, que a gente vai agregando e quer passar para as mulheres condominiais, né, a importância de observar aquilo que realmente é necessário dentro do condomínio. E não só para as mulheres, os homens também podem ter, usando nossos episódios, um conhecimento do que uma visão feminina pode ajudar. Muitas vezes eles entram em contato com a Ana Maria, me auxilia, vamos aplicar no meu condomínio. É uma visão diferenciada. Porque ela já tem todo um protocolo, ela já fez Existe o protocolo. Existe um procedimento completo para ser feito. Mas agora... Eu já vou convidá-la para ela fazer um curso de monitoria. Uma mentoria. Mentoria, né? No nosso portal Mulheres Condominiais. Com né? prazer. Então, assim, para que ela realmente diga para as pessoas qual é aquele que tiver dificuldade, já sabem que vai ter a mentoria da Ana falando para os síndicos quais são os procedimentos, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, porque existem esses protocolos, né? Foram investimentos tanto humanos na sua equipe local,
como também investimentos desde tecnologia, investimentos na serralheria do prédio para adequar o prédio à segurança dos seus idosos. A questão da acessibilidade, a gente teve esse olhar também, as rampas, os corrimões, enfim, a gente teve essa questão da acessibilidade em primeiro lugar, né? Então, os degraus, o que a gente podia, o que era risco no condomínio quando ele começa a passear pela área comum. Então, a gente tirou todos os riscos da frente também. Para evitar a queda. São pequenos detalhes. Muitas vezes um arquiteto, um designer coloca um tapete bonito num hall. Isso pode trazer um escorrega, acidente. né? Um tapete bonito que escorrega. Que escorrega, que eles tropeçavam o tempo todo. Então a gente já eliminou tudo isso sob protestos. Ah, mas aquele tapete era lindo, maravilhoso. Eu falei assim, não, mas é um risco. Não só para idosos, muitas vezes até a gente entrando sem olhar, a gente pode sofrer ali um acidente, né? E também, eu acho que para o bombeiro também, quanto menos coisa tiver na área comum que pegue fogo, melhor ainda. Então a gente tirou. Aqui eu tenho que fazer um parênteses, não tem jeito. Um condomínio, me contaram que o condomínio ele colocou o mercadinho, né? Que é uma facilidade para o condomínio na área de escape do bombeiro. Era o único lugar livre que tinha. Aprovado em assembleia. Aí alguém do condomínio que lá não estava teve que ir falar, porque assim, quando em risco, imagina a pessoa saindo pela área de escape do bombeiro e caindo latinha de milho, de não sei o quê. Essa é uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. A parte legal, a parte normativa, a gente tem conhecimento, todos nós estudamos ou temos como pesquisar, temos empresa. Como você conseguiu encaixar a parte de atendimento numa emergência, não estou falando da emergência com o idoso, mas no prédio? Como que você faz com os seus idosos? Descer uma escada é uma coisa complexa. Como que você gerenciou com a sua equipe isso? Então, em todas as brigadas de incêndio que a gente tem no condomínio, isso é levado em consideração já para esse bombeiro. Olha, a nossa característica é essa. Né? E a gente quer que você fale como é que a gente faz com os idosos. Então já é orientado. A gente pede sempre que os colaboradores dessas unidades ou os cuidadores desçam para essa brigada de incêndio, porque também já tem esse plano de contingência. O que vai fazer com esse idoso, onde nós vamos estacioná-lo com cadeira de rodas, como é que vai fazer. Nós temos uma lista na portaria, quem são os idosos e com dificuldade de locomoção, para entregar imediatamente para o bombeiro. Porque só fazendo um parênteses, tem a locomoção cadeira de roda, mas você tem a locomoção cama, né? Cama, isso. Né? Então, assim, que não tem a locomoção. Não tem a locomoção. Então, tudo isso já tem uma lista, além da lista dos brigadistas que fica na portaria, a gente tem a lista desses idosos com dificuldade de locomoção para o bombeiro. Então, o bombeiro já vai saber quem são essas unidades e qual é a dificuldade de cada um ali na lista. Então, isso é importante. Então, quando a gente tem a brigada, o bombeiro chegou, a gente já tem uma conversa antes de começar a brigada sobre qual é a característica do condomínio. Ele conduz a brigada para exatamente do condomínio. Porque eles também são treinados, né? Eles também são o bombeiro é respeitado no Brasil e no mundo inteiro, né? Exatamente. O bombeiro é o herói nosso, de sempre, né? De sempre. Né? Então, assim, eles ouvem muito, né? Na brigada é muito importante chamar esses cuidadores e esses colaboradores para que realmente a gente combine ali. E o bombeiro falando é bem diferente. Mas a gente já tem um plano de contingência, de emergência para esses casos. Nunca aconteceu, graças a Deus, mas a gente tem que saber como agir nesse momento. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Os idosos 60 a mais, né? Então, assim, aí você tem hoje, já tem o idoso prioritário de 80 a mais. O super idoso, né? Coitados dos idosos. Então, assim, você tem aí pelo menos de 60 a 70, de 70 a 80 e de 80 a 90. Eu tenho até de 100. Né? Mais então, de assim, 100 já tenho. Eu tenho uma tia de 97, então, né? Que dá rolê de boa. Então, né? olha isso. Né? Então, assim... É muito subjetivo. É muito subjetivo. Aí eu te pergunto, você que está à frente desses condomínios que têm essas características, dizendo, nós estamos na cidade de São Paulo, a Ana Maria ela tem os prédios dela na cidade de São Paulo,
em bairros que são bairros mais antigos da cidade. E que essas pessoas, o que elas fizeram? Elas venderam suas casas e foram morar nos prédios, né, no próprio bairro. É isso aí. Eles não mudaram de bairro. Não, Porque hoje mudar de bairro em São Paulo é mudar de cidade. praticamente. Praticamente Eles é mudar. querem manter a comunidade que eles já tinham, Que um eles já conhecimento. tinham. Aí o idoso é bem apegado aonde ele vive. Ao local Isso, de onde ele vive, isso, né? Ele não isso quer mesmo. sair Não. daquele mundo, né? Esses dias Tem conhecimento, as vizinhanças, o mercado, o jornaleiro, ele quer continuar com essa convivência. E aí eu posso falar por mim. Eu, em 2 ou 3 quarteirões da onde eu moro, né? Eu sempre brinco que eu falo, eu posso comer, vestir, calçar, ir no cabeleireiro. Pronto. Se eu não tiver R$1 no bolso, esqueci a carteira e falar assim, olha gente, eu tô passando aqui até no mercado. Ah, tá Eu vou vendo? passando aqui e vou pegando daqui a pouco, olha, amanhã eu passo e devolvo. Olha que É legal. porque todo mundo me conhece. Que legal. Saudade das cadernetas. É, saudade das Põe cadernetas, na né? conta. Põe na conta. Muito Então, legal. assim, o que acontece? O idoso, ele fica muito arraigado Sim, ao lugar. sim. Quantas vezes a gente escuta, olha, mudou de lugar e morreu, mudou de cidade e morreu, porque ele não se adapta. Mas o que eu quero te perguntar, isso é observação minha, Tá. né? O que eu quero te perguntar é, esses 3 fragmentos de idade, né? Sim. A palavra 3 fragmento é fases. feia, né? As 3 fases. fases, na Fases, verdade. ficou melhor. Essas 3 fases, o que você observa no comportamento deles? Existe diferenças? Como é que você observa isso? E é como a gente falou, bem subjetivo. Eu tenho 100 anos que dá um baile no de 70. É muito complicado a gente segmentar, porque não é comum a gente encontrar 100 assim, 90 assim, 80 assim, 70 assim. Mas, naturalmente, quanto mais chegando aos 90, muito mais dificuldade, já estão numa fase de ou acamados, já não descem para as áreas comuns, né? Falando, então assim, nós temos os que são ainda conseguem usufruir das áreas comuns, mesmo com dificuldade, porque tem os que já não saem mais da unidade. Então, isso já é do 90 para cima, 80 ainda consegue ter uma vida mais ou menos ativa, né? Então, assim, é muito difícil dizer, olha, 70 sim, 80 Seria melhor, sim, em vez de 90. usar a idade para separar, trabalhar mais na capacitação da capacidade de cada um deles, né? Sim. Então, a gente também tem, para facilitar, isso também veio na pandemia, para que eles desçam porque nem todos os condomínios na área comum tem tudo que eles possam utilizar, né? Fica limitado. Eles não vão na brinquedoteca, nem eles vai não para vão. quadra, né? Ninguém vai para quadra Ninguém também. vai para quadra. Então, Alguns vão para academia, eles gostam de uma mesinha para jogar uma carta, Sim, para se é divertir, mais uma pra área de convivência. eles descem para encontrar e o pessoal e conviver. Então, para que essa convivência a gente chame todos de uma vez, para eles se verem, né? Então, de vez em quando a gente convida ou um musicoterapeuta, uma psicóloga, uma nutricionista. E então a gente sempre faz, e tudo que eu faço no condomínio, com uma mesa de lanche, né? Então, Uma visão assim, diferenciada. Então, proporcionar momentos de convivência. de convivência, seja como for, seja qualquer coisa que a gente invente, palestra, mas é mais, o grande objetivo é fazer com que eles se vejam e convivam. Quando vocês falaram do mercadinho, o mercadinho é importante no condomínio com idoso, porque nem sempre eles querem comprar alguma coisa à noite e tem essa facilidade. O condomínio que puder ter esse mercadinho é muito importante, porque muitas vezes ele sai na rua para comprar uma coisinha, só o idoso faz isso, né? Toda hora, ou é um... É porque pão, ele sair. quer ficar integrado naquela Exatamente, sociedade. É, Como ele não tem o que fazer, ele sabe. ele vai no mercado 3 3 vezes por vezes, dia. né? 3 vezes por dia. É. E aí, muitas vezes, para os que têm mais dificuldade, porque já estão com muleta, estão com andador, nossa, ir no mercadinho é um passeio. É um passeio. E aí a gente adaptou o mercadinho, não pode ter aplicativo, nada. Tem que ele conseguir passar o cartãozinho dele. E muitas vezes ele chama a gente, eu não estou conseguindo, também dá esse trabalho, tudo bem. Vou lá, passo o cartão, porque a tecnologia,
Para alguns ainda é complicado, mas não é para a maioria. A gente tem uma ideia de que o idoso tem problema com a tecnologia, mas muitos deles já dominaram o celular, o WhatsApp, conseguem baixar as coisas. Então, eu, na minha área de consultoria, vejo que hoje os idosos me dão menos trabalho do que os mais novos em utilizar um aplicativo, utilizar um facial, ou muitas vezes um mercadinho daqueles que eles chamam de free flow, que você entra, retira, tá com a imagem gravada, depois ele já vai debitando direto da conta. É que vocês têm que lembrar que os idosos, como eu faço parte, eu vou aqui defender. Nós aprendemos datilografia, gente. Quem aprendeu datilografia faz qualquer coisa. Eu gostaria de saber aonde você é idosa, Aninha. Eu também acho, não sei. Quem aprendeu? Olha, vocês não sabem o que era aprender datilografia. É um prova. E tem a prova. Você fazia por minuto, quantos toques por minuto. O negócio era muito sério, né? Então, assim, e as duas com essas mãozinhas pequenininhas. Pois é. E o meu dedo não chegava na tecla de cima. Dedinho. Mas o meu é menor que o teu ainda. SD. SD, F, G. Então, assim, o que acontece? E aí eu digo mais, então vamos voltar uma geração antes. A geração da minha mãe, 90 anos, né? Então, essas mulheres, né, essas pessoas, eu vou voltar um pouquinho ao tempo. E vou contar aqui uma historinha, tá? Porque eu acho que é importante a gente levar ao tempo. Essas mulheres, eu tinha, e ainda tem viva lá, tias que moravam no interior do Paraná. E aí, como era, e eu vi isso, eu vivi isso enquanto criança, jovem, eu vi essas mulheres, meus tios também, né, passarem por isso. Eles tinham que ir na telefônica e pedir uma ligação para São Paulo. Então era assim, a cidade chamava Maringá, Maringá chamava Londrina, Londrina chamava Ourinhos, Ourinhos chamava Sorocaba, não sei porquê, e Sorocaba chamava São Paulo. O que era esse chamar? Através de telefonista. Nós íamos na telefônica, e aí, quando chovia, e é importante falar, porque São Paulo está sofrendo com as chuvas, depois de 60 anos, 50 anos, voltamos a sofrer com as chuvas. Quando chovia, não se tinha comunicação. Então, às vezes, todo esse trajeto, o que acontecia? Chegava para dar um recado, né? Então, assim, avisa que o fulano aconteceu tal coisa, né? E aí caía a ligação, né? Era assim que funcionava, por conta das chuvas, por conta da precariedade. E hoje nós estamos vendo bairros inteiros sem luz, né? Aqui na maior metrópole da América Latina, né? Então, também envolvendo a tecnologia, né? Mas essas pessoas, elas viveram dificuldades que o jovem de hoje não viveu. Então, elas acabam se adaptando à tecnologia porque é mais fácil, inclusive, do que datilografia. É mais fácil do que ir numa cabine telefônica, né? Esperar as ligações. Elas enfrentaram problemas, né? Elas enfrentaram dificuldades muito maiores porque não existia tecnologia. Então, para elas, a tecnologia é tranquilo. Então, eu vou também aqui, estou falando muito, né? Eu vou só dar um exemplo de dentro da minha casa. Um dia eu cheguei e falei assim, perguntei alguma coisa assim para minha mãe, ela falou assim, você não conhece o Google? Falei, conheço, mãe. E o YouTube? Também, meu irmão tinha passado por lá e tinha ensinado ela a entrar no Google e no YouTube. Olha isso. Por quê? Porque ela ficava reclamando que nós estávamos no celular. Aí, beleza. Ela falou, então por que você estava perguntando isso? Eu falei, para estabelecer diálogo, não? Nós temos que conversar e tal. Brinquei com ela. Beleza, não sei o quê. Aí, o que aconteceu? Teve um dia que daí eu coloquei no grupo da família, né? Eu estava falando com ela e ela no celular lá. Eu falei, mãe, agora inverteu, não? Quer dizer, eu falando e você não escutando. Porque o que eles começaram a reclamar com a gente?
olha, vocês não estão dando atenção porque estão no celular. O que a nossa geração fez? Então deixa eu ensinar para eles. E aí eles né? tomaram E eu sei se você observou isso também. Eles têm essa facilidade, mesmo os de 90. Mas Mesmo minha os de avó tá 90. com 92 recém-feitos. Que saudade dela, essa semana eu vou vê-la. Minha avó tá com 92 recém-feitos. Minha tia mora em Fortaleza. Nossa. São muitas horas de voo. Ela já não tem mais saúde para fazer essa viagem tranquilamente. Fazia até outro dia ela estava indo sozinha. Pegou o avião e foi embora sozinha. Esses dias cheguei lá por conta do aniversário dela. Ela estava me esperando para fazer uma chamada de vídeo para ela falar com a minha tia. Uma chamada de vídeo. Olha isso. Então, e É, antes questão ela da tinha, superação. pergunte a ela tinha que ir na telefônica. Mas existem então, umas coisas que eles não Olha que aceitam. coisa, Então. nesse 90 anos veio da falta, não era luz, muitas cidades do interior não tinha nem a luz. Olha onde eles chegaram, a mesma geração chegou. É a mesma geração. Então, para eles... É muito fácil, muito, porque é muito mais tranquilo, é apertar botãozinho. Ó, você me diz só qual é o botão que eu tenho que apertar. E a gente, às vezes, dificulta muito mais. É, meio complicado, né? Num primeiro momento ficou assim, mas eu acho que hoje a tecnologia, né, ela ajuda muito dentro do condomínio, né? Sim, a tecnologia ajuda bastante. E a gente tem visto eles utilizarem, perguntarem, se interessarem e buscarem. Então, e eles sabem que, principalmente, que eles dependem disso, até porque muitas vezes o próprio familiar não tem tempo para muita coisa, muitas das expectativas e necessidades deles. Então, eles acharam no celular as buscas que eles precisam. Então, todas as questões eles vão no celular. Então, para eles, tranquilo, tiraram de letra isso. Obviamente, alguns com mais dificuldade, enfim, que o próprio cuidador ou eles não... Eu não tenho todo... Quando a gente monta o cadastro do condomínio, né, é interessante porque a gente faz o grupo, no meu caso fechado, tudo, mas quando a gente espera 100% das unidades dentro do grupo, sempre, 100%. Aí a gente vê lá 2, 3, 4, não, que é justamente aquele idoso que... Eu ainda tenho idoso que nem celular, é só o fixo, eles não abrem mão do fixo. Tem que ter a linha fixa dentro do apartamento. Então ainda é aquela coisa do fixo e não uso. Ainda temos esse idoso e a gente tem que se comunicar com ele de uma outra forma. Numa emergência é interfone, um comunicado é tudo pessoalmente, porque ele não tem acesso ao celular. Então também tem que ter esse olhar. É importantíssimo, porque... Quem não acessa a tecnologia é tratado de forma diferente também. A gente tem que atender. Não dá para deixar abandonada. Ele não sabe o que está acontecendo no condomínio porque ele não está no grupo. Então também tem que ter esse olhar. E aí, como é que você faz essa comunicação para ele? Ele não sabe o que está acontecendo no condomínio. Porque ele não quis entrar no grupo do WhatsApp, porque ele não quer ter o WhatsApp. Eu conheço idoso que não quer ter o WhatsApp. Exatamente. Eles não querem ser achados. Não, eu vou falar, sabe de quanto é idoso? Estou brincando. Essa pessoa tem 40 anos. Não Então, quer ter o WhatsApp. E não tem. Diz que não vai ter. E aí? Como é que ela consegue sobreviver? Não sei. E essa pergunta eu não sei. Eu tô no WhatsApp. Tem que Né? estar. Mas não quer. No WhatsApp, no grupo do condomínio, no Instagram. Tem que estar. No seu canal. É isso mesmo. Mulheres condominiais. É isso aí. Né? Mas como é que você faz para chegar essa informação até ele? Voltando aqui. Então, toda vez que é lançado um comunicado importante, imediatamente a portaria sabe quem eles são. Então, a portaria também ela vê esse comunicado, o zelador já vê e já sabe que as tais unidades, mas são poucas, né? Geralmente 2, 3, 4, eles ligam e informam. Ah, tá. Eles ligam para o idoso e informam. Olha, aconteceu tal coisa. Isso, nós vamos fazer, mesmo às vezes falta de luz, porque assim, falta de luz eles entram em pânico. Então eu já aviso, falta de luz, não, sem previsão de volta, estamos fazendo de tudo aqui, assim que tivermos uma posição, falamos com vocês, eles ficam tranquilos. O idoso faltou a luz e falou, meu Deus, o que está acontecendo com o prédio? Imediatamente a gente fala. Ele já acha que está pegando fogo, não acabou. Exato, que acabou a luz. Falei, o que será que está acontecendo? Então, imediatamente a gente fala com eles por inteiro, fica tranquilo, faltou a luz, não vá para o elevador. Então, assim, a gente faz essa tratativa diferenciada.
Entendi. Porque muitas vezes a luz cai, mas como eles usam o telefone fixo, conseguem contato mesmo se Sim, cai o PABX. eles não abrem mão do Porque o porteiro tem um fixo. celular, consegue ligar no telefone Sim, fixo, mesmo que o PABX exatamente. esteja desativado. E o interfone também. Então, a gente tem que tem que saber quem eles são e que eles estão sem informação, né? Então, a gente também tem que tratar disso, tem que ver isso também. Tem que ficar atento o tempo todo. O tempo todo. Atento o tempo todo. Mas eu acho muito importante esse trabalho que você criou, né? Vamos já, Ana Maria criou um projeto para idosos, né? Porque ela, nos condomínios em que ela administra, ela observou, como é um bairro muito tradicional aqui de São Paulo, ela observou essa necessidade, junto com esse olhar feminino, de conhecer cada morador de cada unidade. Não ser só um número, né, da unidade. Sim, não é a unidade 12 ou 13. Exatamente. Não, é o seu José e a Dona Maria. Isso aí. Né? Então eu tenho que saber quem é o meu condômino, como ele se comporta, qual é a necessidade dele. Né? E ela criou todo um projeto, por isso que ela está aqui, né? Ela criou todo um projeto para poder atender esses idosos de uma forma rápida e efetiva, não é isso? Sim, eu acredito também eu acho que a tendência daqui para frente é a gente ter mais, o país, o mundo, né, de forma geral, está envelhecendo. A gente vai ter mais idosos nos condomínios, então o síndico não pode ignorar isso. E é essa forma de atendimento para esse público que vai ficar cada vez mais velho dentro do condomínio. E as empresas que trabalham com tecnologia têm que estar atentas a isso, né? Atenta também. Porque eles têm que entender qual é a necessidade desse idoso, que às vezes não quer nem o celular, mas que eles podem criar alguma coisa que eu lá sei o que é, né? Que possa vir atender esse idoso. Boa. Hashtag fica a dica. Fica a dica. A gente consegue esse público. Realmente atender o idoso, o público, junto com o síndico. É necessário esse trabalho delicado do síndico, atencioso, para conseguir trazer isso para todos os prestadores, seja uma portaria remota, ou ainda a própria administração. Um idoso que não tem acesso à internet não vai fazer download do boleto, vai precisar do boleto impresso. Então existe toda essa especificidade à tratativa para um idoso, um cuidado maior, uma visão diferenciada. Sim, seja portaria presencial ou remota, todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Então, a remota tem que entrar no esquema também. Tem que chamar a remota e falar que assim, assim, assim. São esses os protocolos e tem que ser atendido. Eles têm que se adaptar àquela comunidade. Sim, exatamente. Né? A gente sabe que o idoso tem muita resistência à portaria remota, mas é o futuro. Independente de que se gosta ou não gosta, a gente sabe que a portaria remota está chegando nos condomínios aí até para ficar, até por uma questão de custo, né? Então, ela tem que se adaptar, ela não pode ignorar essa parcela de público do condomínio que também tem essa resistência, tem os seus motivos, então ela tem que ter esse olhar também. É todo um conjunto de transformação, né? Contra uma transformação cultural, tanto para a portaria remota e a tecnologia que tem que ser aplicada, como para o público. Os idosos, a gente sabe que eles têm uma especificidade de aprender facilmente, eles têm essa capacidade, essa compreensão de vida e de comunidade. Então, muitas vezes, eles conseguem ensinar muitas vezes a portaria. Então, chegou, preciso tem um atendimento especial, ele tem um cuidador diferenciado, o horário dele, como vai funcionar? O atendimento de emergência, o contato dele tem que estar salvo no cadastro dele. Então, tudo isso vem do seu trabalho como síndico, passar e a gente conseguir fazer um cadastramento perfeito numa portaria para ter o atendimento, seja uma portaria orgânica ou remota. Sim. E uma coisa que eu vou voltar um pouquinho, que me chamou muita atenção do que você falou, que nós já estamos terminando o programa, né? Rápido, né? Nossa, como passa! Quando você falou que o seu funcionário é treinado, né? As mulheres ou os homens que transitam mais, para escutar se tem alguma coisa diferente. Porque a gente vê muito idoso sendo judiado, a palavra correta é essa. Né? Então, muito idoso. Né? E quando você... muitas vezes o idoso não tem para quem falar. E quando ele fala,
não acreditam, né? Então, assim, se é pego na hora, pegou, aí dá para ter a solução necessária, né? Além da escuta, né, que é o pessoal que circula pelo condomínio, eu vou até... na verdade, a portaria, quando passa esse idoso pela portaria, a gente já tem um olhar, como ele está passando, com quem ele está chegando, se é uma pessoa diferente, a gente já tem vários códigos. Se é uma pessoa diferente, se ele está chegando com um carregador de compra que nunca aconteceu isso. Então, assim, se ele... Qualquer pessoa diferente que chegue com esse idoso, imediatamente a gente também... Saiu do padrão. Saiu do padrão, a gente sabe como abordar e como fazer. A colaboradora ou o cuidador que entra e sai o tempo todo, ou que entra com a chave, ou que sai com com qualquer objetos grandes, diferenciados. Bom, tudo isso a gente já tem esse olhar, tudo. Então ele já sabe como abordar, com quem falar, perguntar. Muitas vezes esse idoso recebe um prestador de serviço, às vezes caiu na internet dele, a telefonia vai arrumar. Então, se ele está sozinho, imediatamente nesse caso, o zelador sobe e acompanha, para ele não ter esse prestador de serviço sozinho com ele. Quando isso não é possível, imediatamente a portaria subiu esse prestador de serviço, deu 10 minutos, a portaria liga para saber se está tudo bem. E quando ele sai, antes de ele sair, porque muitas vezes o idoso não pode descer para acompanhar, antes dele passar pelo portão, a portaria liga para o idoso e pergunta se está tudo bem, caso tenha acontecido alguma coisa. Espera, faz a confirmação de saída para saber se está tudo em ordem. Exatamente. É muito detalhe. É muito detalhe. E olha, quem quiser saber como gerenciar um condomínio que tenha muitos idosos, aguardem o lançamento da mentoria que nós vamos fazer através do portal Mulheres Condominiais, que temos o olhar feminino, né? A mentoria será lançada aqui com a Ana Maria, para que vocês realmente aprendam com ela qual é a melhor forma de gerenciar condomínios que tenham muitos idosos, né, Gabriela? Perfeito. A Ana Maria traz um clássico exemplo de mulher condominial com uma visão diferenciada. Um olhar feminino diferenciado. Só fazendo um parênteses aqui, 11h23, acabei de receber da portaria. Bom dia, dona Ana, uma observação, só para vocês entenderem. A dona fulana do apartamento tal possivelmente está com perda de memória. A nossa auxiliar me informou, a auxiliar de limpeza me informou ontem que ela estava no próprio hall do andar dela, perdida, sem saber onde era o elevador e onde era a unidade dela. Também, em outro momento, ela estava sem saber a saída para a rua. Alerta aos familiares. Só para a senhora ficar ciente. Agora, 11h23. Então, vejam, né, o quanto é importante essa interação em tempo real, né? Em tempo real. Bom, vamos nos despedir agradecendo, né? Agradecendo sempre o seu tempo de estar aqui com a gente, né? De passar tanta informação para quem está nos assistindo, a mulher condominial diferenciada, né? Que tem esse olhar diferenciado para o condomínio, e para os homens também que estão aqui junto com a gente. Nós não discriminamos os homens, não. Né? Não é? Não é? Não, a gente não discrimina, não. A gente quer que eles consigam deles também. A nossa visibilidade. É isso mesmo. Assim como eles têm visões diferenciadas também para que uma complementa a outra, meu Deus do céu. Uma complementa a outra. Mas agradecer demais de você estar aqui, né, Gabriela? Agradeço a presença. A oportunidade, fico feliz se por acaso eu ajudei em algum momento. Muito, né? Vamos lançar essa mentoria, a gente vai conversar aqui no bastidores. Mas eu estou nos bastidores. Tá bom, eu estou também disponível, é só me chamar e eu também converso com qualquer síndico sobre esse projeto. Estou à disposição. E agradecer, né, aos nossos patrocinadores, a GK Condomínios, que está no mercado desde 1978, né? E a Atende Portaria, que vem aqui trazendo a tecnologia também de uma forma diferenciada. Tá bom? Até a próxima, gente. Até mais. Até. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.